Bem-vindos aqui no canal Modernidade e Ciência e eu vou comentar hoje sobre o avião Embraer EMB-110, que é um avião que eu tenho um laço pessoal bastante importante, porque em 1974, garotinho, através de um pai de um colega meu de ginásio, ah, num final de semana ele tinha que fazer alguns procedimentos ali, e é um engenheiro aeronáutico, e nós fomos até a Embraer. Imagina, 1974, a produção do EMB-110 havia começado um ano antes. E eu me lembro como se fosse hoje, a linha de produção daquele final de semana parada ali, e nós fomos ali para o escritório, ali para a parte de engenharia, mas passamos ali por toda aquela linha de produção. Eu nunca me esqueço disso, nunca me esqueço daquela sequência dos aviões sendo montados, né, progressivamente até o estado final, numa linha de produção, né. Um projeto visionário, iniciado ali por volta ali de 1967, 68, no Instituto Tecnológico de Aeronáutica e no Centro Técnico Aeroespacial na época, que eu tive a grande honra de depois, eh, ser técnico, em eletrônica, trabalhando numa das divisões, do Centro Técnico Aeroespacial, lá em São José dos Campos. Mas nunca me esqueço, realmente, da emoção de ver um Bandeirante, o nome que foi dado a esse avião. Apesar que hoje muitos aí podem querer simplesmente tirar o nome do Bandeirante, né. Não, tem muitos daqueles que querem destruir o passado, as estátuas. Mas o MB-110 fez história. Um avião turbo-hélice, usando as poderosas turbinas, PT-6, que são as turbinas mais consagradas, fabricadas lá pela Pratt & Whitney, e um projeto genuinamente nacional, apesar de ter tido ali um projetista francês que mostrou os projetos e tal, da concepção do avião. Mas, de fato, para nascer o o Embraer EMB-110, foi o talento realmente todos aqueles engenheiros, aqueles militares ali de São José dos Campos, naquele final dos anos 60. O MB-110, com praticamente 500 unidades produzidas entre 1973 a 1991, de maneira regular, foi um grande sucesso. O Bandeirante ele foi projetado para atingir pistas de pouso no norte do Brasil. Isso tudo veio de um projeto, veio de uma concepção. Precisávamos de um avião que, por exemplo, ele tinha uma autonomia para 1.900 quilômetros. Pelo formato do trem de pouso, a a altura do avião, ele podia pousar em pistas um tanto quanto rústicas. O C-95, que é a versão militar do Bandeirante, levou uma integração do Brasil naqueles anos 70 para locais que nenhum avião com essa capacidade conseguia atingir.
Ou você tinha aviões muito maiores, muito grandes, que não poderiam pousar ali, ou aviões muito pequenos, que levavam o quê? 4, 5 pessoas. Depois vieram as versões do 111, do chamado Bandeirulha, com grandes radares, para fazer o patrulhamento naval da costa brasileira. Você tinha as versões de paraquedistas, as versões de socorro do SAR, Serviço Aéreo de Resgate. Você depois as versões de fotografia aérea, né, os bandeirantes foram também usados como plataforma, né, de mapeamento do solo. Na época você tinha que ir tirando as fotografias, né. Então, o bandeirante ele se inseriu no desenvolvimento nacional como grande avião, não só de uso militar, mas também do uso civil, das versões civis, interligando aquelas cidades ali, principalmente no norte do país. E aí temos o evento desse acidente lá em Barcelos, onde um MB-110 simplesmente atravessa a pista e se choca frontalmente com uma elevação ali e 14 pessoas, vêm ao óbito. O avião é um avião excepcional, uma característica de confiabilidade incrível para o projeto. Todo projeto de aviação, ele é muito bem concebido, não é à toa que os B-52 americanos estão voando até hoje. Projetos muito bem concebidos, a partir do momento que você faz os retrofits, as atualizações, eles podem durar muito mais do que aquilo que foi inicialmente, idealizado. Nesse nesse acidente lá em Barcelos, existem algumas características que eu tenho que colocar aqui para vocês. É o fator comercial, porque quando existe uma intenção de faturamento comercial, há um descasamento em relação à aviação. A aviação não é uma atividade em que você pode alinhar interesses comerciais, interesses logísticos com realmente com a operação, aérea. Por quê? Porque você está sujeito a questões climáticas, atmosféricas, que não casam com a atividade comercial. Então, vários acidentes, infelizmente, têm uma relação, uma forçação de barra no âmbito comercial. Aí você paga um piloto, o piloto está ali para levar aquelas pessoas e tal. Você não quer simplesmente cancelar aquele voo, que é o que aconteceu nesse acidente. Já temos evidências de que o clima ali estava péssimo, uma chuva intensa. Outras aeronaves decidiram não pousar, mas esse voo em especial, ele forçou o pouso. Por que eu estou dizendo isso com grande tranquilidade? Porque já se sabe que ele tocou na pista, que é uma pista ali em Barcelona de 1.200 metros, que é uma pista meio básica, né? Uma básica, 1.200 metros é uma pista básica para um avião desse, uma pista que atende aos requisitos. Mas 1.200 metros você não pode errar. 1.200 metros está muito bem definido para uma operação normal, onde você aproxima da cabeceira da pista e toca
ali nos primeiros 50 metros. Esse é o estimado. Você vem e toca ali nos primeiros 50, 70, 80 metros do começo da pista. E aí você tem todos aqueles 1000 metros para desacelerar. Os relatos demonstram que esse avião tocou no meio da pista, 600 metros. Então era impossível ele conseguir, numa pista molhada, ele conseguir frear, e por isso que ele bateu fortemente no final, ali aquele morrote, a gente pode chamar assim, aquele barranco. Isso é a questão da forçação de barra. Você chega para pousar, as condições não estão adequadas, e o problema é que nesses aeródromos onde não há um controle, não existe uma torre de controle, e a torre de controle avalia as condições e impede, por exemplo, que os aviões, não, olha, o aeroporto está fechado e tal. Num aeródromo desse, a decisão de pouso está no piloto. Ele é que decide se ele vai prosseguir para o pouso ou não. É aí que está o problema. Do orgulho de você decidir abortar aquele procedimento e voltar, por exemplo, para Manaus. Esse avião, com certeza, no plano de voo, ele estava estabelecido da mesma maneira. Um plano de voo, você vai até um local, você tem que indicar, se você não conseguir pousar, o retorno ou para o local onde você partiu, para um outro local, e assim, isso está tudo estabelecido. Então ele tinha combustível para retornar para Manaus, com certeza. O problema é a forçação de barra. É o cara que já pousou ali dezenas de vezes e ele diz: "Não, eu consigo, eu já pousei aqui em situações assim, assim, assado". Só que a aviação é uma atividade onde não há desculpa, não há desculpa. O que você fez 500 vezes não vai ter uma garantia nenhuma do que se vai fazer na próxima vez. Então, esse acho que é um fato que fica realmente como ensinamento, assim, um grande avião, uma, uma história do MB-110 de sucesso, mas você não pode negligenciar as forças que estão acima de você. As forças meteorológicas, as condições podem estar acima da capacidade daquele equipamento de superar aquela situação. Então é triste, mas é o que acontece principalmente nessas regiões do Brasil, onde a decisão está realmente no juiz de valor, daquela tripulação que está ali sendo paga com a pressão, né, do patrão, da empresa. Então eu não relevo absolutamente a pressão que essas pessoas tiveram, levando quanto custa, deveriam levantar quanto custa um voo desse de Manaus a Barcelos, levando as pessoas para fazer a pesca esportiva e tal. Custa caro, custa caro. Então, é o que eu tinha aqui para vocês. Agradeço quem assistiu o vídeo até esse ponto. Se inscrevam aqui no canal Modernidade e Ciência, acione o sininho para receber os próximos vídeos.